me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? 50 anos, celebração hoje aqui no Santander Cultural. Paulo Raimundo Gasparotto, que criou uma marca, criou um estilo inovador, criativo e com muito charme. Obrigado, tudo isso é muita gentileza. Essa exposição se deve ao Carlos Treve, diretor do Santander Cultural, e à Paula Ramos, que é professora de História, crítica e uma pessoa maravilhosa. Então, ela que proporcionou tudo isso. E eu me sinto muito homenageado em reconhecer as minhas 5 décadas de trabalho. Qual foi o filme que passou na tua cabeça hoje, durante o dia, sendo homenageado, reconhecido por 50 anos de profissão, de muito sucesso, mas também muito honesto e muito amado por todos? É muito trabalhador, né? Principalmente isso, porque eu gosto muito de trabalhar. Foi muito bom, foi uma experiência magnífica. Está sendo prazeroso receber todas as manifestações. Olhando para o teu início e vendo isso aqui, quais são as emoções que te chamam a atenção desses 50 anos? Olha, principalmente, como eu digo ali, eu gosto de colecionar boas lembranças. Foram as boas lembranças que estão vindo hoje no decorrer. Podemos dizer que isso aqui é um filme de Porto Alegre? Pois é verdade. E todas essas manifestações, vários setores, várias pessoas vieram até cá. Muito bom. Tu imaginou que tu fosse tão amado, tão querido pelas pessoas hoje aqui? Porque estão os teus amigos, as pessoas que te admiram, os teus fãs. E pessoas que acompanharam na leitura, isso que eu fiz, principalmente na intenção de defender a arte, natureza e os hábitos gaúchos, da vida gaúcha, que eu sou muito bairrista. Agora, eu acho que eu procurei desempenhar minhas coisas da melhor maneira possível. Todos nós queríamos, assim, te imitar um pouco e não conseguíamos. Mas eu acho que isso é boa vontade tua. Eu tenho a honra e o prazer de receber Carlos Treve, que é o coordenador geral do Santander Cultural, e a Paula Ramos, que é a curadora da exposição. Paula, a emoção de ver esse trabalho hoje aqui, essas pessoas? Olha, para mim é um privilégio. Eu agradeço assim, a confiança do Gasparotto, o convite do Treve para fazer essa exposição, porque é realmente um privilégio trabalhar assim com uma personalidade como Paulo Gasparotto, um homem que é uma pessoa gentilíssima, inteligentíssima, amabilíssima e ainda com uma coleção dessas, né? Ele é uma marca, ele é um ícone, né? É um ícone de elegância, é um ícone de cultura, é um homem incrível. Então, para mim foi um privilégio poder trabalhar nesse projeto. Ele é incrível. Eu, cresci assim, ouvindo, né? Eu era criança, ouvia falar no Gasparotto, nunca imaginei que eu teria essa oportunidade de poder fazer esse trabalho e apresentar um pouco do homem por trás do jornal, que é um homem fascinante. Eu gosto muito de ter aqui exposições diversas e bem diferentes. Essa exposição especificamente nenhuma outra curadora poderia ter feito, a não ser a Paula Ramos. Com sinceridade, com verdade. Ela é a única para poder compreender esse universo do Paulo e passar para o grande público como é que ele pensa, como é que é um colecionador, como é que ele se relaciona com a cidade, a importância que ele tem para Porto Alegre, para o estado do Rio Grande do Sul. Isso tudo de uma maneira muito romântica, muito bonita e muito própria e verdadeira. A Paula está mais do que de parabéns para essa exposição. O Carlos aqui está roubando as minhas palavras aqui, eu faço dele as minhas. Eu vou te dizer, Paula, assim, olha, para qualquer lado que tu olha aqui da exposição, é um show, é um brilho, é uma emoção. Que coisa boa esse teu trabalho, hein? Olha, obrigada, eu só posso agradecer. Para mim, assim, sem dúvida, foi a exposição mais desafiadora, porque fazer uma exposição a partir do olhar de um colecionador, e de um colecionador assim, que é tão plural, e é nessa pluralidade que está a riqueza assim, do olhar dele, inclusive da generosidade, porque ele é um homem que está olhando para tudo, para a arte popular, para a arte indígena, para a arte sacra, para a arte rio-grandense. Ele é um homem assim... Uma marca dele,
um estilo, um conceito próprio dele, sem copiar ninguém. Isso é que mais chama atenção, né? É um homem muito requintado, né? O Paulo é um homem muito requintado. Então, assim, até fazer um trabalho para responder à altura desse olhar tão carinhoso que ele tem, assim, pelas coisas, e que isso aparece na casa dele. Então, trazer um pouquinho dessa casa, esse foi o desafio, mas eu estou bem feliz porque acho que a gente conseguiu fazer, assim, eu e a equipe que trabalhou nesse projeto. Carlos, a gente reunir essas pessoas, esse trabalho, isso aí faz um bem para a alma, né? Sem dúvida nenhuma, e um bem melhor ainda a partir de amanhã para o grande público, que as escolas, os estudantes, os professores, a comunidade em geral de Porto Alegre que vem visitar a exposição. Paulo, eu quero te dizer assim, em nome da sociedade gaúcha, te agradecer de tu oportunizar a gente poder entrar um pouquinho nesse universo do Paulo. Olha aí, eu que agradeço, né, a oportunidade, a confiança do Paulo, confiança do Treve para poder fazer esse trabalho, né? Porque é a casa, o Santander Cultural, que nos recebeu. Então, Até quando fica a exposição? Até 18 de maio. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne. É um protagonista da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Ele fez um colorismo social ao longo desses anos exemplar. Um homem extremamente respeitado, um homem extremamente querido. E prova está... Elegante, chique, Vamos, amigo dos amigos. vamos criar 1000 adjetivos aí, porque ele merece, e prova está este comparecimento aqui. É uma infinidade de pessoas que estão aqui porque amam o Gasparotto, porque gostam do Gasparotto, porque tem no Gasparotto um exemplo e um homem que ajudou a formar várias gamas da sociedade. Faz parte do da Rio Grande história do de Sul. Porto Alegre, né? Não, ele é fundamental na vida de Porto Alegre e ele marcou a história de Porto Alegre. Esse é um protagonista que merece ser vivido e é o que estamos fazendo. O Gasparotto é o cara que mais conhece a sociedade gaúcha, tu tá entendendo? Eu acho que desde que o Barão de Mauá teve aí, o Gasparotto conhece tudo. É um cara que sempre foi elegante, nunca usou a coluna dele para agredir ou ofender ninguém. É um cara maravilhoso, por isso essa festa é maravilhosa, isso é um comício, né? É lindo. E o Dudu conhece e sabe, né? Um homem que conhece mais do que ninguém aqui as pessoas, quem circula, né, Paulo Zé? Bom, basta olhar aqui ainda as pessoas que estão presentes, primeiro pela quantidade, segundo pela qualidade, né? Na realidade, eu tenho mais de 100 anos, porque eu dormi sempre 4 horas menos do que os outros, entendeu? Então, se somar a minha idade mais essas 4 horas que eu dormi por dia, Ele tinha uma diferença, ele tem uma diferença do Gasparotto, né? Ele não é o Gasparotto não é notívago, ele é um notívago, né? que me acordo cedo, né? Ele te acorda cedo, tá? Por isso só dorme 4 horas por noite. Estamos aqui celebrando os 50 anos do Gasparotto, que foi um homem, um profissional que construiu uma história, uma marca toda especial dele e única, né? O Paulo Gasparotto, já falamos aí em 500 adjetivos dele, poderíamos colocar 1000 definições a respeito do Gasparotto. A grande verdade é que essa história que ele escreveu em Porto Alegre, ela jamais vai terminar. Os anos vão passar, né? E ele está marcado no colunismo, no jornalismo do Rio Grande do Sul. E daqui a 100, 200, 300 anos, pesquisadores vão fazer arqueologia gráfica e vão encontrar lá Paulo Gasparotto. É uma figura ímpar. Eu tenho toda admiração por ele, tenho um respeito profundo por ele e mais do que isso, né, eu tenho nele um exemplo de vida, né? Ele é um sujeito exemplar. Um sujeito que jamais, como já foi dito aqui, usou a sua coluna para proveito próprio. Não, ele sempre foi absolutamente correto em tudo que fez. O Gasparotto é um cara que ama Porto Alegre. Eu acho que é um dos caras que mais gosta de Porto Alegre é o Gasparotto. O Gasparotto teve convites para ir para fora do Rio Grande do Sul, para São Paulo, para o Rio. Ele nunca abandonou aqui. Aqui vamos então celebrar esses 50 anos e que o Gasparotto tenha mais 50 anos. É verdade. E vamos àquela do Ademã que eu vou em frente, né? Porque essa exposição aqui está fantástica. É muito do Gasparotto, ele tem um acervo magnífico, né? Como ele disse, tem um dos trechos dele aí, ele é um ajuntador, né? Mas um ajuntador qualificado. O Gasparotto foi um grande renovador da crônica social em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e até, sob certos aspectos, no Brasil também. E a crônica social, como
no estilo de retrato da sociedade, foi implantado por nós quando fizemos aqui a Última Hora em Porto Alegre em 1960, tá? Por uma pessoa, Luiz Augusto Gonçalves, que desapareceu, morreu, coitado, há muitos anos. Tu deve estar lembrado, Luiz Augusto Gonçalves. Bom. E depois o Gasparotto foi o grande sucessor e também inovador. Um homem que escreveu histórias e fatos de uma forma, de uma elegância, como ele sempre foi, né? Exatamente. E é lástima até que não esteja hoje no jornalismo da imprensa, né? Ele está na parte digital, né? Na parte digital. Como eu sou de uma geração que pouco conhece da parte digital, que ainda crê no impresso, para mim ele hoje é um não um desconhecido, mas um desaparecido eventual. O Paulo sempre foi um exemplo para todos nós. Eu tive o prazer de trabalhar com ele na Zero Hora, um bom tempo, e o Paulo é uma referência, acho que familiar, de algumas 3 ou 4 gerações da nossa sociedade já, né? Eu acho que é uma coisa que... E eu acho que é um momento muito especial que ele deve ser homenageado, é um momento delicado para todo mundo, o mercado é difícil e ele supera tudo isso com uma elegância como sempre. Alors on tend la main et on se retrouve fou, pourtant quelqu'un m'a dit. A emoção aqui de rever todos esses trabalhos, tem muito teu dedo aqui, tem muito do teu suor aqui hoje, vendo o colega Paulo Gasparotto, 50 anos. Qual é a emoção, o que passa, qual é o filme que passa hoje da tua cabeça aqui no Santander? Eu estava falando agora com o Flávio Tavares como o Gasparotto é democrático, porque ele consegue reunir todas as tribos de Porto Alegre aqui. E eu devo muito ao Gasparotto, porque eu já era fotógrafa do jornal, mas ele me lançou na coluna social e dali em diante eu fui passando por vários colunistas, mas eu acho que ele é o rei do colunismo social. Ele tem um toque especial, né? Ele tem, porque ele é muito voltado para a cultura, isso é muito importante, inconfundível. É um homem criativo, um homem inovador, um homem que conviveu muito com Paulo Gasparotto. Difícil de definir esse profissional. Não, é o verdadeiro colunismo social, que hoje não tem mais com as redes sociais, essas coisas todas, mas é os colunistas, que era ele, Zósimo, Ibrahim, são os grandes colunistas sociais do Brasil. E o Paulo Gasparotto é um dos melhores, no meu ver. Claudinho Pereira, tu que faz parte da história de Porto Alegre, junto com o Gasparotto, Dudu Alvarez, todo esse pessoal aí, podemos dizer que o Paulo sempre teve uma marca de elegância, um retoque, ele sempre foi chique, um homem refinado, amigo dos amigos. Olha, Paulo é de uma época, que eu defino bem, que se servia uísque e champanhe. Não tinha cerveja, a cerveja veio para bagaceirar tudo. Gasparotto é um ícone na nossa cidade. Se tivesse um monumento para fazer, seria para ele. Paulo Gasparotto foi uma pessoa que participou ativamente de toda a vida da cidade. O Paulo é a pessoa mais lembrada quando se fala em colunismo social, quando se fala em antiguidades, quando se fala em conhecer arte. O Paulo é um dos maiores conhecedores de arte que eu conheço, tanto que nós temos todo esse acervo que nós estamos vendo aqui, que é o acervo do próprio Paulo. Podemos dizer que hoje aqui, para qualquer lado que tu olha, é uma aula, uma emoção. Hoje está aqui toda a grande Porto Alegre no sentido de grande, não de bairros, mas toda uma Porto Alegre que já viveu e continua vivendo um período de apogeu. E o Paulo nos ajudou a ser mais civilizados também, né? O Paulo nos ajudou a conhecer a verdade sobre a obra de arte, o Paulo nos ajudou a conhecer pessoas. O Paulo, na verdade, sempre foi uma pessoa que apresentava as pessoas para as outras pelo simples prazer de apresentar, para que elas fossem amigas. Esse é o Paulo Gasparotto. Encore serait-ce possible alors? O
o Gasparotto, ele é um marco, né, no colunismo social gaúcho. Acho que ele é o único, na verdade, além de ser o mais importante, é até hoje o único grande colunista que o Estado teve, né? Então acho que fazer essa série de homenagens, de exposições que estão acontecendo, para meio que coroar toda essa trajetória é muito importante. Aquele lado que tu olha aqui tem um toque de arte, tem um requinte, tem um saber. Porque ele foi um cara que viveu a vida inteira muito isso, né? Fez parte desse mundo de luxo, mundo das artes, tem muito a ver com o DNA dele. Então aqui a gente tem um pouquinho de cada coisa que é a cara dele e que é dele, né? São objetos pessoais e que inclusive daria para encher o Santander inteiro, não só esse segundo andar. E essa tua nova fase de blogueira, como é que tá funcionando? Olha, eu não sou muito blogueira, né? Na verdade, eu tenho uma empresa de conteúdo para marcas, já fazem 10 anos. E hoje em dia, eu também administro um grupo de empreendedorismo. Mais empresária do Rio. Bem mais empresária. E administro esse grupo, que é um grupo de empreendedorismo, que sim, é um grupo digital, né? Que já conta com 64 mil pessoas. E sucesso, né? É bem legal, tá indo bem. O Gasparotto sempre se caracterizou como sendo um homem de extremo bom gosto. O acervo que ele hoje apresenta para o Rio Grande do Sul é uma maravilha, não é? Quisera eu ter um pouquinho desse acervo. Demonstra, além de todo esse bom gosto, o conhecimento pela arte, o domínio pela estética. Vocês têm uma afinidade muito grande, que são os bichos. Sim, tanto é que ele destinou para os cachorros dele, cuja raça, né, os galgos, ele tem uma preferência maior, um espaço especial que é praticamente a abertura da exposição. Agora, em que momento a gente poderia ter essa oportunidade de ver um profissional que tanto ensinou para nós, os jornalistas? Não, além de ser um profissional, ele tem características sui generis, né? Para mim, o Gasparotto se caracteriza, fora todas essas qualidades que eu falei, como sendo uma pessoa com o maior senso de humor e ironia que eu conheço. Isso caracteriza o Gasparotto como sendo um ser especial, um homem que tem uma inteligência muito acima do nosso tempo. Com certeza, ele é um homem de vanguarda já de nascimento. Lu, podemos dizer que isso aqui é um universo, é uma Disney que encanta as nossas mentes, os nossos corações. E também podemos dizer que é um homem verdadeiro, não é? Com todas as suas idiosincrasias, com todas as suas crenças e não crenças, e se deixa mostrar, o que é muito raro, não é? É como se a gente, do início até o fim, a gente tem uma ideia bastante clara de um Gasparotto, até bastante desconhecido nosso, não é? Então nós estamos entrando na casa dele, que é essa foto. Filme, né? É um Quase filme. Digmar Bergman, Morango Silvestre. Depende do momento, pode ser até um Fellini, não é? Um 8,5, 8,5. Agora, ele sempre foi assim, requintado, chique, elegante, mas sempre autêntico, né? Eu me dou há muitos anos com o Gasparotto, é uma das pessoas que eu tenho um grande carinho e admiração. Por vários motivos. Talvez o primeiro que nos une é o amor que ele tem por arte e por essa coisa de conservar a obra de arte junto de si e de quem quiser, por exemplo, dividir com ele, os amigos, não é? Que ele tem. Ele tem um acervo, conforme dá pra ver, e ele tem um olho... Um acervo eclético. Exatamente, ele se dá ele não tem assim, por fase. Não, ele não trabalha assim, olha, eu coleciono os anos 80, não. Ele é um todo. Ele coleciona aquilo que ele gosta, ele guarda, ele tem aquilo que ele gosta. Então já aí é uma diferença muito grande. Se as pessoas vão gostar, por exemplo, das fotos nuas dele, aquilo tá uma maravilha, é um espetáculo, não é? Um homem com a idade dele e se deixar mostrar quando ele era jovem, que todo mundo apregou a eterna juventude, e ele não, ele tá paz com ele mesmo, não é? Então, é uma pessoa... Então, um dos motivos é a coisa da arte. A outra é que ele sempre foi um profissional extremamente sério. É à frente do seu tempo. É à frente do tempo e
por trabalhar com colunismo social, que é difícil. Ele, para mim, me lembra o Paulo Francis, eu sempre disse para ele, e ele sabe, né? E muita gente o compara, porque o Paulo Francis foi um cara genial e era muito... as pessoas... Ele era polêmico. O Paulo também é polêmico, não é? Guardando as devidas proporções. Mas ele é o nosso Paulo Francis. Uma pessoa fora da curva é polêmica, né? Ele é, exatamente. Mas é de uma educação fantástica, requintado, gosta de coisas muito boas. E, felizmente, o Santander, que, mais uma vez, a gente tem que agradecer. O Santander Cultural criou um ambiente adequado, propício. Exatamente. Tem a mão da Paula Ramos. É verdade. Que a Paula Ramos é a curadora, rápida, ligeira, inteligente, capaz. E exatamente, o Carlos, maravilhoso, né? Então houve um complô aí de gente boa em prol dessa causa, não é? O pessoal da arte sempre passa uma energia diferente, coisa boa. Que bom, é isso, tá vendo? Ó, é disso que a gente precisa, porque a arte nos abastece, a gente sai fortalecido, aquela parte fraca, por isso que a gente viaja para ir atrás de museus, para ver, porque alguma coisa nos leva para isso. É esse abastecimento da alma que a arte nos dá, a literatura e as artes em geral que nos dá, é isso, não é? É o que nos sobrou. Fernando, um momento onde o Gasparotto mostra um lado que nós já tínhamos uma ideia, requintado, um homem amante das artes, elegante e também com muita sinceridade. Olha, eu vou mostrar um outro lado do Gasparotto, o lado generoso do Gasparotto. Você não tem ideia da quantidade de gente, a quantidade de vezes que eu recebi, Flávio, o telefonema dele. Olha, eu tô com uma pobre velhinha que não está bem, coisa e tal. Tu podia assumir? Olha, ele me mandou ao longo desses anos um infindável número de pessoas que estavam em nível de pobreza, que ele ajudava. Um asilo inteiro. E que eu tinha que botar no hospital, arrumar, coisa e tal. E eu fiz isso com muito, muito carinho, porque eu via realmente o envolvimento dele. Ele era um sujeito que ele sempre foi muito generoso com as pessoas em torno dele. Tanto é que as pessoas sempre gostaram de trabalhar com ele, né? E aí outra coisa, o Gasparotto, a sensibilidade social dele é uma coisa incrível. É aquela história que dizia lá na exposição, ele não criou a coluna, mas levou a coluna social para um nível, né, Flávio? Tu como escritor, né? E bom, por que eu estou ao lado do meu amigo Flávio? Porque eu me neguei a me separar durante a conversa quando tu me chamasse para a entrevista. Eu me neguei porque eu quero conversar com ele, eu tenho tão pouca oportunidade, eu tinha que estar conversando contigo. Flávio, tu faz assim parte da história de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul e parte da história do Brasil. Tu que é um homem que orgulha tanto os gaúchos, porque a tua história é a história que todos gostariam de ter. E hoje tu aqui, e para nós é um privilégio. Fala um pouco também da tua história, porque também se confunde com a do Gasparotto. Não, a minha história se confunde com a do Gasparotto com relação ao jornalismo, né? E com a coerência do Gasparotto, que o Dr. Fernando Lucchesi retratou muito bem nesse lado humano dele, nesse lado prestimoso e prestativo, né? Mas eu acho que essa noite aqui o importante é que o Gasparotto conseguiu reunir o que melhor existe em Porto Alegre, a começar pelo Dr. Fernando Lucchesi, que é exatamente não, o Flávio Tavares. Não, mas eu não quero fazer que seja um ping-pong, parece que eu estou devolvendo, um está devolvendo para o outro. Não, que o Dr. Fernando Lucchesi realmente é um emblema. Não do Rio Grande do Sul, mas da medicina brasileira, da cirurgia cardiovascular do Brasil, ou talvez até mais que do Brasil. E além de tudo, ele é isso que nós vimos aqui, uma figura humana excepcional. Ser elogiado por Flávio Tavares, eu posso ir para casa e descansar. Isso é verdade, eu elogio pouca gente, Poucos de nós aqui, hoje, estamos aqui vivendo numa democracia, com liberdade, e tu fosse uma das pessoas que mais lutou para que nós estivéssemos esse Estado democrático, essa cidadania hoje aqui. E tu fosse um homem que era para ser um homem rancoroso e, pelo contrário, é muito mais otimista do que nós. O que se deve a isso? Eu acho que se deve, em parte, à minha formação cristã. Eu tive uma formação cristã dos maristas, em Lajeado, depois aqui na PUC,
E eu acho que isso, em parte, influiu muito na minha vida. Chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors?